na sua imensa experiência profissional no âmbito do desporto, certamente que presenciou momentos de glória, momentos de derrota, onde, se calhar, o fator fé ou uma ligação com o transcendente tinha algum impacto. Eu, há pouco, quando me preparava, um texto de um encontro do cardeal Mendonça com José Mourinho, salvo erro. José Mourinho dizia que, na preparação de uma competição a mais alto nível, que implica muita pressão e responsabilidade, tem de haver algo para lá do treinado. E creio que esse algo está muito ligado à tua espiritualidade. Ou seja, queria saber se nos muitos eventos por onde passou, e foram centenas, nacionais e mundiais, se pôde presenciar isso, se isso se vê a olho nu, nos momentos de glória, nos momentos de derrota, quando há uma dimensão espiritual no atleta. Boa noite. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Queria deixar no início duas ideias. A primeira, que foi aqui aflorada, é que se há alguma razão para estes encontros serem improváveis, é que eu sou eu próprio a figura da improbabilidade do encontro. Porque eu, desde logo, me defini como um agnóstico devoto e que, se me perguntam, então tu não crês? Eu tenho que responder ainda não. E esta é uma questão que marca muito, digamos, a honestidade intelectual daquele que é agnóstico. Ou seja, aquele que é um agnóstico não deve forçar absolutamente coisa alguma. Digamos, converter única e exclusivamente por um estado de oportunismo. Nós conhecemos muitos casos de oportunismo em final de vida. Isso, portanto, e eu vou aproximando naturalmente para esse tempo, para esse período, para esse final de vida. E devo referir aquilo que há bocadinho foi referido aqui pelo padre, que me toca muito, porque eu escrevi recentemente um livro, curiosamente, sobre a minha experiência num hospital, onde fui fazer consulta e acabei, portanto, na urgência, e fiquei 10 dias internado, e uma das coisas que mais me marcou foi precisamente a solidão de muitos velhos que estavam naqueles hospitais, onde às vezes os familiares os vão depositar como uma coisa, passando por vezes identidades falsas, contactos falsos, para que eles depois continuem naquele hospital e que ninguém os vai buscar. E eu, na enfermaria em que estava, era o único doente que sabia o meu nome. E, portanto, as enfermeiras e os enfermeiros vinham conversar comigo, porque também eles próprios sentiam uma certa solidão naquela forma de contactar e de viver aquele sofrimento, que é um sofrimento de silêncio. Tudo isto, naturalmente, acreditem, que me fez pensar. E poder-se-á dizer assim, mas que tipo de complexidade de pensamento pode ter o homem do desporto? E eu gostaria de vos dizer que ele, como dizia recentemente também Manuel Sérgio, filósofo amigo, 90 anos de idade, vida feita, ele diz que, de uma forma muito curiosa, ele foi o grande mentor do José Mourinho e professor dele. E ele ensinou o José Mourinho a esta ideia fundamental, que aquele que só sabe de desporto, ou que só sabe de futebol, nem de futebol sabe. E esta é uma realidade, isto é o que é o mais importante, é que o desporto deve ser considerado uma metáfora da vida. O desporto deve ser considerado uma metáfora da vida, da maneira como nos ajuda a crescer e nos ajuda a ser. E, portanto, a segunda ideia, que para eu não me alongar muito, a segunda ideia é que nós vivemos num país muito maldizente. É um país que, como se sabe, Luís Camões terminou o seu fantástico livro, portanto,
dos Lusíadas com a palavra inveja e que nos vai marcando às vezes num progresso, num falso progresso, uma falsa visão de futuro, em que há um alinhar pela mediocridade. E falta muitas vezes algo que é particularmente importante, que é admirar. E eu queria manifestar aqui a minha admiração, minha profunda admiração, pelo Padre Manuel, que teve a coragem de fazer estes encontros e que provavelmente terá a coragem de fazer muitos mais. O que isto pode significar é realmente, ela própria é, digamos, um deslugar da fé. Porque não este tipo de procedimento, de investimento na cultura, de investimento em acreditar que todos vós não estão hoje em frente da televisão a ver um jogo de futebol ou uma telenovela e vêm aqui conversar connosco, é para mim, naturalmente, um motivo particular de satisfação, mas isso deve-se também àquele que luta luta muitas vezes, quase que nós poderíamos dizer com o sentimento de lutar no deserto, por uma árvore nesse deserto, mas é importante que essas lutas se façam e isso significa muito. Eu ontem, ao jantar na companhia agradável do Padre Manuel, nós falávamos um pouco sobre alguns destes temas e falávamos precisamente na importância que é trocarmos ideias e, no meu caso, portanto, assumir naturalmente como um agnóstico, embora por vezes inquietado, porque todos nós temos as nossas ligações familiares e, portanto, e as nossas condicionalismos, muitas vezes de aspectos culturais. Eu sou, digamos, aquilo que é o produto da geração de 60 e isto tem algum significado para aqueles que são desta geração. E, portanto, isso não me coíbe de dizer de falar, do meu ponto de vista, de algo que me parece muito importante, que é sabermos admirar. E admirar aqueles que fazem. Porque muitas vezes há aquela ideia de que alguém fez e vai-se à procura do erro, daquilo que falhou, do momento. Isso, evidentemente, que é absolutamente supérfluo, não é importante. Diretamente para a questão. É verdade que o próprio balneário, numa equipa de desporto, é um balneário, tem uma vivência que realmente é uma vivência espiritual muito forte. Mesmo quando se diz praticamente que, isso fala-se muito no futebol, que o balneário é, digamos, um lugar sagrado, onde ninguém do exterior deverá entrar. E há realmente uma visão espiritual naquilo que é a ligação direta do treinador com os jogadores e dos jogadores entre eles. Muitas vezes dão-se mal cá fora. Nós assistimos a muitas circunstâncias destas. Quase não se falam e às vezes não se falam de todo. Mas dentro do campo, a linguagem deles é falar com a bola. E falam entre eles e há como que um espírito de corpo que se une na hora da vitória, que se une na hora da derrota. Alguns treinadores, confessadamente homens de fé, caso de Fernando Santos, costuma dizer-nos que uma coisa é ter uma fezada, mas outra coisa diferente é ter fé. E não era por acaso que ele levava um crucifixo. Quando ia para a final do Campeonato da Europa de Futebol, tinha o seu crucifixo no bolso. E acreditava que o seu Deus, o Deus universal, o Deus, portanto, dos deslugares, porque Deus, obviamente, visto na luz católica, não pode ter um lugar, porque está em todo o lado e, portanto, é um deslugar. O Deus em que ele acreditava era o Deus que o iria ajudar, e ia ajudar não apenas a ele, à equipa, mas de uma noção curiosa, de uma coisa que alguns intelectuais gostam um pouco de se ouvir falar, que é de uma noção de
Portugalidade, uma noção de, eu diria quase de orgulho nacional, que caiu um bocado em desuso com os tempos, mas que é realmente despertada, e só quem como eu assistiu a centenas de milhares de portugueses nas ruas de Paris, toda a madrugada até de manhã, é que pode testemunhar o que isso representou de afirmação de um povo que durante muitos e muitos anos era visto em França como um povo no deslugar, fora, pelo menos fora daquele que era o seu lugar e fora daquela que era a sua cultura. É verdade que o desporto e que os homens, todos nós conhecemos a atitude do guarda-redes, que o guarda-redes é normalmente o jogador mais solidário da equipa, entre os postes, com os braços erguidos ao céu, pedindo que a bola não entre. E poder-se-á dizer, isto é invocar o vão, e eu, obviamente leigo na matéria, digo de todo, é que acredita, aquele homem verdadeiramente acredita que Deus o ajudará a cumprir aquilo que ele entende que é a sua missão. É a mesma coisa no jogador que entra em campo e que se vence, pedindo a Deus a graça de não se lesionar. E tudo isto tem a ver realmente com uma espiritualidade que, no fundo, nos relaciona com esta ideia. É que o desporto, tal como a religião, tal como as organizações, tal como os jornais, tal como todas as instituições, são os homens. E o homem está em primeiro lugar. É por isso que nos dizem, que disseram a Mourinho, e Mourinho repete, e falou disso ao Cardeal Tolentino na entrevista que deu ao Observatório Romano, não há dribles a homens que driblam, não há chutes a homens que chutam. Há realmente uma relação, do meu ponto de vista, uma relação pelo menos espiritual, realmente na área do desporto com a área da religião.